Vou repetir aqui desta tribuna o que é minha praxe nesta Câmara. Eu acredito que nós, em se tratando aqui de uma casa plural, de uma casa de políticos que representam diversas tendências, diversas formas de concepção da sociedade, nós deveríamos evitar o tipo de requerimento que está sendo posto à votação. Porque repudiar uma determinada posição em que a casa é dividida não faz muito sentido. O que faz sentido é aquelas pessoas que têm uma determinada posição, elas devem se juntar. Senhor presidente, eu pediria a atenção do... Acho que esse tema... Frequentemente nós somos colocados nessa situação. Eu não quero nem aqui antecipar a minha posição, se eu sou contra ou a favor. A proposta, ou melhor, porque aqui tem dois problemas, vereador Carlos Gueiros. Uma coisa é ser contra ou a favor a DPF. Ou seja, uma coisa é ser contra ou a favor a tese, que é a tese defendida pelo PSOL, aqui representado por Ivan Moraes. Essa é uma. Outra coisa é o requerimento que repudia, se nós aprovarmos aqui, o Supremo Tribunal Federal pelo recebimento da ação, que ele não tem ingerência alguma. Não faz sentido do ponto de vista lógico, porque o Supremo Tribunal Federal, ele não pode ser repudiado por absolutamente ninguém, uma instituição, por ter recebido uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, independentemente da tese. Então, eu acredito aqui que nós temos, primeiro, novamente, vereador Antônio Luiz Neto, eu peço aos colegas, vamos evitar repúdio de teses. Vamos evitar repúdio de teses, suba a tribuna, defenda a sua tese, escreva, aglutine pessoas, faça a frente aqui. Agora, colocar a maioria sobre a minoria, independentemente da posição. Independente da posição, ser contra ou a favor. Afinal de contas, nós estamos aqui discutindo, inclusive este não é o fórum adequado, na medida em que esse é um tema do Congresso Nacional, mas que a gente tem capacidade de influenciar o debate nacional, mas através do quê? Da nossa ação política. E não de colocarmos a casa numa necessidade de se posicionar por teses. Daqui a pouco a gente vai fazer tese, requerimento de repúdio ao governo Paulo Câmara, repúdio ao governo Geraldo Júlio, repúdio ao governo Temer, repúdio à desclassificação do Brasil na Copa do Mundo. Não faz sentido. Devemos evitar. Então, eu me associo ao vereador do PSOL, Ivan Moraes, e peço também ao vereador Fred Ferreira para que ele retire de pauta. Retire de pauta, retifique, ou até mesmo faça um elogio àqueles que defendem a sua posição. Uma coisa é você elogiar as pessoas que se posicionam. Outra coisa é repudiar o Supremo Tribunal Federal por algo que ele não tem a menor capacidade de ingerência, o recebimento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, eu peço aos colegas que se manifestem dessa forma. A gente pode fazer com que... mas eu escuto a vereadora Michele Collins. Vereador, eu gostaria de esclarecer, eu estou aqui com o requerimento, e é um erro na leitura, porque o requerimento está correto. O voto, a moção de repúdio não é ao Supremo. Foi encaminhado ao Supremo contra a ADFP 442. A moção de repúdio é contra a ADPF
PF e não contra o Supremo. Então, nós não podemos dizer que nós vamos votar contra o Supremo. Queria trazer esse esclarecimento. É contra o documento que foi enviado, para que quando o Supremo tenha o documento em mãos, saiba do posicionamento dos vereadores dessa Casa Legislativa. Então, não é a forma que está escrito na nossa ordem do dia. A forma que está escrito aqui no requerimento original do vereador Fred Ferreira, que está correto. E o requerimento fala sobre contra esse documento feito pelo partido PSOL. E eu gostaria de dizer que, como representante aqui nessa casa, da Frente Parlamentar, em defesa da família e da vida, nós já fizemos debates aqui nessa casa, e existe uma parcela da população importante, significativa, considerável, que diz que é crime a mulher abortar. Então, se esse requerimento, se esse documento que o PSOL está dizendo, entre aspas, que a gente sabe que isso não é o que eles querem dizer, porque, na verdade, o que eles são mesmo é a favor da liberação do aborto. Para a mulher que quiser engravidar, quiser abortar, a hora que quiser abortar. E isso é errado. Até o exato momento, no nosso país, isso é crime. Então, esse documento que foi enviado para o Supremo, ele está completamente errado, porque se é crime, como é que você vai dizer? Se é crime, você vai dizer, então não cumpra a lei, não prenda. Infelizmente, se é crime ou não, tem que ser cumprido a penalidade. Se é crime, então o problema é que existem alguns partidos que gostam de fazer uma coisa, fazer uma história para chegar no ponto principal. Eu acho que a gente não tem que ter arrudeio, não. Tem que ir ao ponto principal. Não adianta ficar arrudeando, dizendo, é porque era para não prender a mulher. Não, é porque querem mesmo que não aborte. E a gente é contra, e tem uma parcela da população que é contra o aborto, e as mulheres têm o direito, sim. As mulheres têm o direito de fazer sua escolha, porém, desde que esteja dentro da lei. Da lei. Vereadora, eu estou aqui diante do texto. O texto, a redação é dúbia. Eu vou concordar que o desejo do vereador, mas da forma como está escrito, Vossa Excelência está colocando o que deveria ser colocado. Mas da forma como está escrito, está dúbio. Vou ler. Que seja enviada uma moção de repúdio ao Supremo Tribunal Federal contra a DPF 42, proposta pelo Partido Socialista e Liberdade. Então, o que deveria... Veja, acho que poderia... eu acho que o vereador poderia retirar de pauta, não teria prejuízo nenhum, refazer a redação e colocar desta forma. Mas aí vem a minha segunda observação. A casa não deveria ser colocada a discussão nessa formatação de voto de repúdio, até mesmo porque nós devemos respeito, inclusive, à posição minoritária. A posição minoritária, ela vai acompanhar a posição, ou a gente vai encaminhar para o Supremo Tribunal Federal repúdios contra todas as posições que nós assumimos, independentemente do Supremo Tribunal, que é uma corte jurídica contra-majoritária para analisar questões compatíveis com a Constituição. Então, eu peço ao vereador Fred Ferreira que, nesse caso, retire e refaça de acordo com a redação para evitar esse tipo de dubiedade. Parte da casa está entendendo que está claro, parte da casa está entendendo que não é o repúdio. Então, senhor presidente, encerro pedindo ao vereador Fred Ferreira que ele retire e recoloque. Não há nenhum prejuízo para refazer a redação, recolocar mais adiante, e peço que a gente evite esse tipo de comportamento de aprovação de voto de repúdio em nome da casa. Repudie você próprio, seu partido, sua orientação. Isso independentemente de ser esta tese ou ser outra. Esse é um procedimento que é adequado em casas legislativas, onde nós temos maioria e minoria. Casa legislativa obedece à proporcionalidade. Muito obrigado, senhor presidente.